Olá, olá, olá! Seja todo muito bem-vindo mais uma vez no canal para nós fazer a nossa leitura com lições bíblicas com hoje, nessa segunda-feira. Estamos nós aqui, meus amados, na lição 13. O assunto da semana é a verdadeira identidade do cristão. E a nossa leitura ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 4, e o verso 20. Eu vou estar lendo aqui para todos, que diz o seguinte: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Essa aqui é a nossa palavra para o nosso dia de hoje. E nós vamos já entrando aqui no tópico 1 da nossa lição de número 13, que diz o seguinte: a condenação dos falsos seguidores de Cristo. E o ponto 1 fala sobre uma fé só de palavras. É uma pergunta. Uma fé só de palavras. Ou seja, se lermos lá em Mateus 7, capítulo 7, verso 1, nós vai dizer o seguinte: nem todos que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. A palavra até diz mais assim, que Jesus vai dizer para ele: não conheça, afasta de vós de mim. Por que Jesus vai falar? Porque Jesus, ele só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Aí diz o seguinte: apenas expressar palavra em seu nome não basta. Não basta só falar que somos seguidores, discípulos de Jesus, se nós não obedecer a palavra de Deus. E também diz o seguinte: nós precisamos colocar em prática o que nós diz. Não só falar, mas também pôr em prática. E o apóstolo João, ele ensina que nós não devemos amar só de palavra, mas amar de verdade. Então que nós possamos ser verdadeiros, obedientes, porque Deus tudo sabe, Deus tudo vê, tudo conhece as nossas vidas. Vamos ser cada dia mais agradável a Deus. Vamos nós aqui para o tópico 2. Tópico 2, o ponto 2 diz assim: os milagres não transformam o caráter. Olha só, preste atenção, os milagres não transformam o caráter. O versículo 23 do capítulo 7, ele revela a justificação. Deixa eu ler aqui o 23 que diz assim, ó, deixa eu ler. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Que é o que está aqui nesse ponto 2 aqui da nossa lição. E diz o seguinte: é sobre a justificativa dos impenitentes. Que quer dizer isso, essa palavra? É as pessoas que vivem na prática do pecado, mas eles são os falsos seguidores. Porque os verdadeiros seguidores não andam mais na prática do pecado, meus queridos. Por isso que a palavra de Deus diz que muitos erram por não conhecer e não examinar a palavra de Deus. Porque nós temos que examinar a palavra de Deus. E diz assim mais aqui, nós vamos mais para frente. Infelizmente, olha só, infelizmente, muitos pensam, porque realiza grandes milagres ou tem grande ministério em nome de Cristo, já é aprovado pela vontade de Deus. E não é verdade. Não é porque alguém às vezes está fazendo milagres, tem um ministério grande, é bem visto, não significa que esta pessoa está aprovada por Deus. Porque todos aprovados por Deus têm que obedecer a palavra de Deus. Mas está acontecendo milagre, irmã Rose, porque Deus está aprovando. Não, Deus está dando milagre porque Deus sabe das inocentes que estão naquele determinado lugar e Deus faz o milagre. Porque existe os inocentes ali e Deus faz aquele milagre. Então diz o seguinte aqui, ó. Aqui o ensino do nosso Jesus mostra que a pregação, os milagres, as maravilhas realizadas em seu nome não são prova cabal de um verdadeiro discípulo de Cristo. Então não adianta nós queremos fazer as coisas, porque o nome de Deus tem poder mesmo, expulsa demônios. Mas a verdade faz com que nós sejamos salvos. O que adianta eu ganhar o mundo todo e perder minha alma?
Não tem graça, não tem amor nisso. Não tem amor. A palavra de Deus diz que Jesus já deu seu filho para morrer por nós. Mas ninguém mais de nós daria um filho para morrer por ninguém, nem sendo bom, imagino, sendo pecador como foi o amor de Deus. Então, meus amados, nós temos que estar atentos. Sejamos, pois, cuidadosos. Diz aqui. Sejamos, pois, cuidadosos quanto aos movimentos que dão a ênfase apenas milagres e maravilhas. Porque tem pessoas que só vai na igreja buscar uma cura, só procura Deus quando quer um milagre. E isso é perigoso. É perigoso para quem busca, é perigoso para quem está lá fazendo as coisas, achando que Deus está provando. Lá Deus diz que certo leproso, Jesus curou 10, parece, e voltou só, curou 10, voltou só um para agradecer. Você vê como é que é a falta de gratidão, né, para com Deus. Então nós temos que ter cuidado sobre essas pessoas que faz um monte de coisa, dizendo que Deus está com ele, que Deus aprovou, só se tiver conforme a palavra de Deus. Se essa pessoa for obediente à palavra de Deus. Você tem que conhecer a pessoa, você tem que conhecer os frutos, você tem que ter o caráter. Porque aqui também diz o seguinte, mas essas pessoas não cuidam em desenvolvimento do seu caráter cristão. Mente, tira, não tem amor, né? Essas coisas não dá mais, não é coisa mais de quem usa o nome de Jesus. Vamos nós aqui para o terceiro ponto. Fazendo a vontade do Pai, ou seja, os verdadeiros discípulos de Cristo é o que faz ou obedece totalmente à vontade de Deus. Ele faz totalmente, ele renuncia, que não é fácil, mas ele renuncia com a graça de Deus. Ninguém muda só, ninguém chega a lugar nenhum só, certo? Deus é Ele que nos sustenta, Ele que nos ajuda. Então, se você não consegue deixar de errar, peça para Deus ajudar. Deus não vai deixar de rejeitar um coração contrito. Deus, Ele responde, Ele te dá força. Porque eu tenho certeza que nas horas das aflições você vai procurar Deus. Não é porque o homem, dinheiro, poder, nada dessas coisas pode nos ajudar. Mas Deus, Ele ajuda. Tem coisas que não é financeiramente que vai te ajudar. Mas às vezes uma palavra já te ajuda. A palavra de Deus fala que Naamã estava doente, ele era um rei, tinha dinheiro, tinha ouro, tinha prata. Ele ficou leproso. E tudo isso não conseguiu receber a cura. Mas uma palavra de Deus, vinda do homem de Deus, aquele não foi curado. Então Deus está acima de todas as coisas. Então diz assim, Jesus, Ele é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Olha só, Jesus é o modelo. Jesus passou por provações, Jesus passou por fome, Jesus tinha angústia, Jesus tinha dor, Jesus tinha tristeza. Ele passou tudo que um ser humano podia passar, para mostrar para nós, para você, que nós podemos também conseguir. Então diz o seguinte aqui, Ele fez isso em tudo, né, em obediência a Deus. E essa é também uma condição de que Deus exige, né, para todos aqueles que querem entrar no reino de Deus. Tem que obedecer a palavra de Deus. Quando Jesus está na angústia, ele diz assim, Pai, faça a tua vontade, né? Seja feita a tua vontade. E é isso mesmo, você tem que pedir para Deus fazer a vontade dele na sua vida e deixa Deus fazer. E a vontade do Pai é que o Espírito Santo, ele produza o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Maravilha, é isso aí mesmo. O caráter de Cristo em nós, o Espírito Santo de Deus, né, que vem plantar em nós o caráter de Jesus. O caráter de Jesus foi muito maravilhoso, foi perfeito em tudo. Portanto, nós oremos como salmista, né? O salmista, quando ele está em angústia, em sofrimento, ele diz o seguinte, lá no Salmo 143, verso 10, diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Então, se você está precisando de força, peça para Deus, Deus vai lhe ajudar. Deus nunca vai dar as costas para ninguém, tá? Então vamos orar. Desde já eu te agradeço por estar aqui. Eu peço a Deus que vá sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você almeja. Sem Deus você não vai conseguir. Então coloca Deus, peço para Ele fazer a sua vontade na sua vida. Amém? E que Deus abençoe todos vocês, toda a sua família. Tchau!